Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre povos em conflito. E eu convido vocês a conhecer um pouquinho da história do povo judeu. Meus queridos, o povo judeu é um povo de origem semita. E após a Segunda Guerra Mundial, o povo judeu consegue, então, o estabelecimento ou a definição do seu território. E o território judeu ele ficou estabelecido tal como o mapa nos apresenta. Essa região aqui mais clara corresponde, então, ao Estado judeu, formado em 1948. Mas, meus queridos, nós temos uma longa história, nós temos algumas questões muito importantes que precisam ser consideradas na formação desse Estado judeu. E aí, temos alguns conceitos importantes que eu quero chamar a atenção para vocês. Vamos fazer uma leitura corrida e logo depois nós vamos trabalhar sobre cada uma dessas questões em destaque. Então, veja, a população judaica, após a diáspora, retorna para a região da Palestina, retorno a Sião, através do movimento sionista, guerras como dos 6 dias, guerras do Yom Kippur, são fatos importantes a serem considerados neste processo de formação do território de Israel. Então, vejam, eu destaquei para vocês a diáspora, o movimento sionista, a guerra dos 6 dias e a guerra de Yom Kippur. Vamos dar uma olhadinha nessas questões. Em primeiro lugar, entender o que foi a diáspora. Meus queridos, vejamos, vocês já ouviram falar sobre o povo hebreu? O povo hebreu, um povo bíblico. Há cerca de 2000 anos antes de Cristo, os hebreus, que depois passariam a ser chamados de judeus, ocupavam as terras da Palestina. Devido à sua posição geográfica, essa região ela foi alvo de muitas disputas e foi submetida ao domínio de vários reinos, de vários impérios. Mas olha, qual é a importância geográfica dessa região? Meus queridos, essa região ela fica estrategicamente próxima ou entre três continentes. Então, ela fica entre a Europa, a Ásia e a África. No entanto, é uma região que possui uma importância geográfica e estratégica muito grande. Meus queridos, e devido a essa disputa, né, por essa região, o povo hebreu, eles foram dominados várias vezes por vários povos. E o texto destaca aqui para vocês o domínio dos assírios sobre o povo hebreu, o domínio dos babilônios sobre o povo hebreu. Os hebreus, eles ficaram sob o domínio da Babilônia por décadas. E eu não sei se vocês conhecem a história bíblica do povo hebreu, mas inclusive a Rede Record, ela até passou uma novela, né, sobre a história desse povo, e a gente percebe o seguinte, que durante o momento em que a Babilônia domina, né, esse povo, domina a região, eles destroem símbolos religiosos importantes para o povo hebreu, levam esse povo cativo e que se tornam escravos dos babilônios por décadas. Algumas pessoas, alguns homens hebreus se tornam importantes na Babilônia, né? Mas, de qualquer forma, eram dominados. Então, não só os assírios, não só babilônios dominaram e escravizaram os hebreus, mas também o povo romano. Veja o finalzinho do texto que diz: sob o domínio dos romanos, desde o início da era cristã, os hebreus, os judeus, foram expulsos de suas terras. Então, expulsos de suas terras, eles se espalharam pelo mundo, se dispersaram pelo mundo. E esse movimento de dispersão do povo hebreu pelo mundo é o que nós chamamos de diáspora. E, nesse caso, movimento conhecido como diáspora judaica. Ficou claro o que é a diáspora? Belezinha. Então, dando continuidade, eu gostaria que vocês observassem este movimento.
Observem que o povo hebreu, eles se movimentam tanto para a região ocidental, a dispersão ocidental, e eles então se recolocam em vários países da Europa, né? Aqui, por exemplo, nós temos alguns destaques para vocês, e tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Então, nós temos judeus espalhados pelo mundo. Essa foi a diáspora judaica. Meus queridos, e o que foi o chamado movimento sionista? Vejam, os hebreus, nós já sabemos que eles se espalharam pelo mundo, se dispersaram pelo mundo quando expulsos pelos romanos de suas terras. Só que é o seguinte, mesmo dispersos, eles sempre preservaram a sua identidade histórico-cultural, sempre alimentaram o sonho de constituir um território judaico soberano e independente. Então, meus queridos, no final do século XIX, surgiu na Europa este movimento, em destaque para vocês no texto, que é o movimento sionista. Esse movimento que ele defendia, eu já deixei para vocês em destaque no texto, defendia a imigração dos judeus para a Palestina. A Palestina era a antiga terra dos hebreus. Então, veja, a imigração dos judeus, ou seja, a volta dos judeus para a Palestina. E esse movimento, ele propunha também a criação de um Estado judeu nos arredores do Monte Sião. Por isso, nós temos aí o nome, a origem desse movimento. Nome sionismo, a origem vem exatamente aí do Monte Sião, Sião, sionismo, que era uma das colinas que cercam, né? É uma das colinas que cercam as terras da cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada. Mas interessante que a cidade de Jerusalém, ela é considerada sagrada não só para os judeus, mas ela é considerada sagrada para judeus, para cristãos e para muçulmanos. Meus queridos, e aí nós temos o Monte Sião, nos arredores da cidade de Jerusalém, cercando a cidade de Jerusalém, no estado de Israel. Bom, então vamos observar. Por que Jerusalém é sagrada assim para religiões tão diferentes? Qual é a questão? Vamos entender um pouquinho. Veja que nós temos a chamada Cidade Velha, que é a Jerusalém histórica, né? E essa região de Jerusalém, ela foi dividida em 4 áreas. Então, eu tenho aqui, olha, observem aqui os meus bairros. Esse amarelinho corresponde ao bairro cristão. O de azul corresponde ao bairro muçulmano. O de vermelhinho e menor deles ao bairro armênio. E aqui de verde nós temos o bairro judeu. Então vamos entender um pouquinho por que a cidade é sagrada para tantas religiões. Veja, apesar de ser o foco de disputas e violência entre grupos políticos e religiosos diferentes, essa cidade, como eu acabei de colocar para vocês, ela tem algo importante e comum para todos nessa disputa. Ela é sagrada para todos. E a Cidade Velha, como nós colocamos anteriormente na imagem, é o coração de Jerusalém. E é dividida nesses 4 bairros, como nós já citamos: cristão, muçulmano, judeu e armênio. Ela é cercada por um muro de pedra e repleta de becos estreitos e arquitetura histórica. É lar de alguns dos locais mais venerados do mundo. E dentro do bairro cristão, nós temos a Basílica do Santo Sepulcro, observem na imagem. Aqui dentro do bairro cristão, nós temos a Basílica do Santo Sepulcro. E de acordo com a maioria das tradições cristãs, foi exatamente nesse local que Jesus teria sido crucificado, sepultado e depois ressuscitado. E aí, continuando a nossa curiosidade sobre a importância de Jerusalém para povos tão diferentes, nós temos aí um dos locais mais sagrados
para os judeus, que é o muro que suportava o segundo templo de Herodes, o chamado Muro das Lamentações. E ele foi assim chamado pela alusão à lamúria dos judeus em suas preces pela destruição de seus dois templos sagrados. Os templos foram destruídos e eles então utilizavam o muro para essas lamentações, né? Para chorar, para lamentar. Por isso ficou conhecido como Muro das Lamentações. E isso ficou, né, passou para a história. Esse local, inclusive, é aberto 24 horas e recebe milhares de judeus para oração. Essa é uma curiosidade muito legal. Continuando aí a nossa curiosidade sobre essa região, nós temos também o quarteirão muçulmano. Nesse quarteirão muçulmano é onde está a mesquita de cúpula dourada, conhecida como Domo da Rocha. Vamos voltar um pouquinho na imagem. Observem aqui, essa região de azul, né, é o bairro muçulmano, onde nós temos a mesquita, o Domo da Rocha. Queridos, veja, a mesquita ela fica sobre uma rocha circular, que é o local mais sagrado do judaísmo. Abraão, conhece Abraão? Personagem bíblico? Abraão teria tentado sacrificar seu filho Isaque sobre a pedra. E segundo a tradição, aí ficava o ponto mais importante dos dois templos judaicos. Vocês conhecem essa história de Abraão? Olha, a Bíblia, então, ela coloca que Abraão, ele recebe uma mensagem divina que pede a ele, né, um sacrifício. Ou seja, Abraão foi provado na sua fé. Será que ele tinha mesmo fé que o Deus que ele servia poderia livrá-lo, né, de uma situação tão trágica que seria matar o próprio filho? Mas Abraão, então, ele teve essa fé. E ele subiu esse monte, ele subiu levando o seu filho para ser imolado como um cordeiro. E num determinado ponto, Isaque pergunta então ao pai: pai, nós estamos indo, né, para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para o Isaque: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. E a Bíblia coloca que no momento em que Abraão ele ergue, né, para matar o seu próprio filho, né, em nome da sua fé, então ele recebe a mensagem divina e que diz, né, Abraão, Abraão, então Deus se coloca para ele da seguinte maneira: eu já conheço o seu coração, eu já te conheço como um homem de fé, tanto que Abraão ele é citado na Bíblia como um homem de fé. E aí Deus dá o livramento e o Isaque não é imolado nesse episódio. É uma história bíblica muito interessante. Então, vejam, observem que essa região ela é carregada de questões religiosas, por isso ela tem uma importância muito grande para todos os tipos de religião aí dessa área. Então, veja, já para os muçulmanos, aqui eu contei para vocês a questão do judaísmo. Já para os muçulmanos, essa rocha seria o local onde Maomé ascendeu aos céus. Maomé subiu aos céus, acompanhado do anjo Gabriel e mencionado na Sura 17 do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, cada povo tem o seu ponto-chave, tem a sua fé em relação a essa região, né? Ligada a essa região. E aí, continuando, uma questão nós não podemos negar que o povo judeu, ele foi um povo que sofreu durante a sua história perseguições. Por isso eu coloquei vítimas de perseguições. Vítimas de perseguições, massacres sistemáticos, comunidades judaicas espalhadas em várias partes do mundo se deslocaram então para aquela região, estabelecendo-se em colônias agrícolas e em bairros judaicos. Nós estamos falando da volta, né, dos judeus para Sião, para a Palestina. Meus queridos,
não dá nesse vídeo para contarmos aí a história do povo hebreu, né? Todo o processo de perseguição desse povo, mas é uma história fantástica, muito bonita a história desse povo, emocionante. Quem sabe teremos uma outra oportunidade. Então vamos dar continuidade. Já que nós estamos falando de perseguição, olha, queridos, acredito que aí já é uma perseguição bem mais recente e conhecida de vocês, que é a perseguição promovida pelo regime nazista alemão ao povo judeu. Milhares de judeus mortos em campos de concentração, que nós já conhecemos essa história perfeitamente, e em algum outro ponto a gente vai mencionar também. Bom, e aí a gente então dá uma ênfase, né, para a volta dos judeus à sua terra, a Palestina, a antiga Palestina, né, e a recepção do povo judeu aí, Shalom Israel. É uma forma de cumprimento do povo judeu. Bom, meus queridos, mas as discordâncias, elas continuam. As nações árabes, que também têm a mesma origem judaica, têm origem semita, em contrapartida à criação de um Estado judeu, alimentam até os dias de hoje suas discordâncias sobre a partilha da Palestina e se opõem às fronteiras de Israel. O que eu estou dizendo? Que os árabes não concordaram com a partilha que foi feita. Os árabes não concordam com a definição das fronteiras do Estado de Israel. Então, várias ações, como, por exemplo, a criação da Organização da Libertação da Palestina, a conhecida OLP, e a primeira intifada surgiram para defender a criação do Estado palestino. Então, veja, tem a criação do Estado judeu, mas nós queremos a criação de um Estado palestino. As discordâncias, elas ainda são presentes na região. Mas eu quero dizer para vocês que a disputa, ela vai além do espaço geográfico. Lembra que nós colocamos que essa é uma região geograficamente estratégica? Mas além do espaço geográfico, nós temos outras questões importantes, como, por exemplo, questões naturais, nós temos questões religiosas, questões étnicas, que exigem um recorte analítico que objetiva uma visão da história específica desses dois povos. Né? Todas essas tensões diplomáticas, conflitos armados, ações terroristas, fazem parte do cenário de conflito entre árabes e israelenses. E aí nós vamos agora conhecer exatamente o ponto que é a formação do Estado de Israel. Meus queridos, para a formação do Estado de Israel, nós vamos conversar um pouquinho e entender como foi essa questão da partilha da Palestina. Então, vem comigo. Em meados da década de 1940, os britânicos abandonaram o plano de construção do Estado judaico. Então, veja, 1940 é um período também que a Europa estava envolvida numa guerra. Olha, não sei se vocês estão conseguindo fazer, a contextualizar isso aí, mas a Segunda Guerra Mundial, ela acontece de 1939 a 1945. E, queridos, então, nesse momento, a Europa está badalada, né, com conflitos, esse conflito mundial. Então, os britânicos abandonam esse projeto. Deixa o Estado judaico, a ONU resolve isso aí. Então, eles deixam essa tarefa para a ONU. E a ONU, totalmente pressionada pela comunidade judaica internacional e também pelos Estados Unidos, que têm interesse na região, eles buscavam, então, ampliar sua influência política na região. Os Estados Unidos sempre teve interesse, né, nessa região. E aí a Assembleia Geral da ONU aprova, em 1947, a partilha da Palestina. E a partilha da Palestina cria os dois estados, um árabe e outro judeu. E em 1948, os judeus declararam oficialmente a independência do Estado de Israel, ocupando 56% de toda a Palestina. Amados, observaram? 56%, ou seja, a maior parte das terras estavam com o Estado de Israel. E os palestinos não concordaram com essa partilha. Então, veja, qual foi a reação árabe? Foi praticamente imediata. Na tentativa de impedir a implantação
do novo Estado, os exércitos dos países árabes vizinhos, ou seja, juntaram povos do Egito, da Jordânia, do Iraque, do Líbano e da Síria. Esses povos todos se juntaram e declararam guerra a Israel. Só que Israel, mais bem preparado, mais bem equipado militarmente, derrotou as forças árabes, pondo fim à primeira guerra árabe-israelense. Mas, meus queridos, olha, a luta pelo Estado da Palestina, ela continua, mesmo com a vitória de Israel. E essa vitória de Israel ampliou seus domínios sobre os territórios da Palestina. Então, áreas, por exemplo, nós vamos olhar no mapa, tá? Áreas como a faixa de Gaza passou a ser controlada militarmente pelo Egito. A Cisjordânia, assim como a parte oriental de Jerusalém, passaram a ser controlados pela Jordânia. E o território reservado no início aos palestinos praticamente desapareceu. Então, a Palestina, eles perderam territórios para o Egito, perderam territórios para a Jordânia, e aquilo que estava reservado naquele primeiro momento da partilha já não correspondia mais. Então, o que aconteceu com o povo palestino? Eles foram obrigados a se refugiarem em várias localidades no entorno da região. Ficou um povo marginalizado. Então, desde então, os palestinos lutam bravamente pela criação de seu Estado. É uma luta que atualmente é chamada de questão palestina. Meus queridos, e aí nós temos tudo isso que nós conversamos em mapa. Nós temos aqui, olha, de marronzinho, o Estado judeu, que é Israel. Aqui, quando o Egito ocupou essa região aqui, que é a faixa de Gaza, então observem que os palestinos perderam essa região para o Egito. E ainda nós temos também a ocupação da Jordânia, nessa região aqui da Cisjordânia. Então, ou seja, houve uma diminuição e esse povo ficou pressionado e eles foram obrigados a se refugiarem no entorno dessa região. E por falar em refugiados palestinos, nós temos aqui dados de 2012, não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito grande, mas nós temos aqui, olha, maior quantidade de refugiados, eles estão na Jordânia, né? Em segundo lugar, aparece aqui refugiados na faixa de Gaza, depois na Cisjordânia, seguido pela Síria e pelo Líbano, totalizando um total de mais de 5 milhões de refugiados, né, no entorno dessa região. Meus queridos, e a gente vai caminhar agora para o fim, né, dessa nossa aula, falando especificamente de dois conflitos, de duas guerras que a gente já citou lá no início, que foram a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. E isso está dentro da nossa temática, o conflito árabe-israelense. Então, veja, em 1967, temendo uma nova reação dos países árabes, porque a gente já viu que esses países eles se juntaram e declararam guerra a Israel, então Israel, temendo isso, ele organiza um ataque militar. E nesse ataque militar, ele tomou em menos de uma semana a faixa de Gaza. Observem que eu disse para vocês que a faixa de Gaza ela tinha sido dominada pelo Egito, certo? Ela agora foi tomada por Israel. Eles tomam a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito. E a Cisjordânia e Jerusalém, eles também conseguem recuperar essa região da Jordânia. As colinas de Golã também são recuperadas da Síria. Então, após a Guerra dos 6 Dias, como esse conflito ficou conhecido, né? Porque em menos de uma semana Israel consegue toda essa vitória, esse êxodo, né, fantástico, então Israel amplia significativamente o seu domínio territorial. Após a Guerra dos 6 Dias, né, que acontece em 1967 em diante, aí nós temos aqui a formação do Estado judeu, que é essa porção aqui colorida de um cinza escuro, e o território conquistado por Israel, que é essa região de amarelo, toda a faixa de Gaza, e aqui o Monte Sinai, né, além da Cisjordânia e as colinas de Golã.
Ou seja, toda essa região amarelinha foi conquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias. Vamos agora para a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa perdão, dia do perdão. Olha o ataque. Observem, pessoal, o que aconteceu. Israel agora está, no domínio completo praticamente da região. Mas quando chega em 1973, Egito e Síria tentaram recuperar os territórios que haviam sido perdidos na Guerra dos 6 Dias e deram início a uma ofensiva militar a Israel. Não desistiram. Então, no dia do feriado judaico, porque o dia do feriado judaico ele é conhecido como Yom Kippur, que é o dia do perdão, eles escolheram esse dia porque no dia do feriado judaico, ninguém esperaria um ataque nesse dia. Então, eles usaram isso aí como uma estratégia. E aí, tropas egípcias e sírias atacaram Israel de surpresa e conseguiram vantagem nos primeiros dias de conflito. Ao que parecia, parecia uma vitória fácil sobre o exército israelense. Mas, meus amados, o que acontece? Israel tem uma rápida recuperação, porque militarmente Israel é muito superior, então ele impede o avanço das tropas egípcias e sírias sobre a região. E aí nós temos a interferência da ONU. A ONU, então, ela vira para Israel e fala: olha, Israel, eu sugiro que você devolva os territórios árabes ocupados. Devolva. Devolva para evitar problemas maiores, vamos resolver o conflito. Queridos, qual será que foi a reação de Israel diante desse conselho da ONU? Será que Israel devolveu ou não devolveu as terras para os povos árabes? Sim ou não? Vamos ver qual é o resultado disso? Meus queridos, década de 1970, o governo israelense se recusou a isso. Fato que resultou numa nova crise diplomática e agora uma crise entre Israel e a ONU. Porque foi uma ordem da ONU que Israel não cumpriu. E isso trouxe um certo desgaste à imagem de Israel perante a opinião internacional. E no fim da década de 1970, Israel e os países vizinhos assinaram os primeiros acordos que marcaram o início do processo de paz entre árabes e israelenses. E por meio desses acordos, Israel devolveu a península do Sinai ao Egito. Por quê? Porque era um acordo. Qual era a devolutiva? O Egito, ele reconheceria de forma oficial o direito de existência do Estado judeu. E também parte das colinas de Golã foram devolvidas à Síria. Então foi uma negociação. E aí, meus queridos, seguindo o nosso raciocínio, nós temos o seguinte: lembra que nós falamos da Organização para a Libertação da Palestina? Então, a OLP abandonou a luta armada e o terrorismo para se empenhar na construção do Estado palestino e buscar uma solução para a coexistência pacífica entre árabes e israelenses nessa região. E nesse contexto também foi criada a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. É uma instituição estatal, com a atribuição de administrar o futuro Estado palestino. Então, veja, eu não sei se vocês estão lembrados, mas é bastante comum esse nome, vamos falar dele agora, é Arafat. Lembra desse nome? Yasser Arafat? Yasser Arafat, depois de 27 anos no exílio, ele volta à Palestina para formar um governo autônomo, que é exatamente essa autoridade palestina, da qual ele seria eleito presidente em 1996. Só que essa autoridade palestina, meus queridos, ela não teve reconhecimento da ONU. Então, a história ainda continua. Os impasses, as divergências, nas negociações, começam, então, a surgir. E, por exemplo, um impasse acontece quando Israel não aceita o retorno dos refugiados. Lembra que nós falamos daqueles refugiados que viviam nos países vizinhos? Israel não aceita o retorno deles, nem de reconhecer a parte oriental de Jerusalém como futura capital palestina. Então, eles impediram avanços mais promissores no processo de paz.
e na tentativa de inviabilizar a devolução dos territórios aos palestinos, Israel começa então a construir colônias judaicas nas áreas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que é uma maneira de manter o controle na região. Meus queridos, não se resolvendo o conflito, grupos terroristas árabes começam então, retomam suas ações terroristas, promovendo ataques a Israel. E para finalizar a nossa conversa, o conflito não foi solucionado. Israel, com o argumento de se proteger desses ataques, ele inicia a construção de uma barreira de segurança para isolar as comunidades judaicas e palestinas na Cisjordânia, separar judeus e palestinos separados. E, embora o controle da faixa de Gaza tenha sido transferida para a Autoridade Palestina, Autoridade Nacional Palestina, em 2005, o governo israelense vem aumentando a construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia. Resultado de tudo isso, o conflito entre árabes e israelenses ainda parece longe de ser solucionado. Então, eu agradeço a presença de vocês e digo que cada um que assistiu até agora a aula, que esteve comigo, nota 10 para vocês. Muito obrigada.